Bom, a nossa primeira questão aí, ele traz o seguinte. Se a razão entre as alturas de dois triângulos é 4 para 7, e a altura do primeiro triângulo aí tem a expressão numérica, menos 6, menos 8, mais 2 vezes 5, mais 20 centímetros. Qual é a altura do segundo triângulo? Tá. Vamos lá, pessoal. Tem que apertar? É fácil. Escrever, vai escrever. Isso, Maria, perguntou. Filha, vai escrever lá embaixo, não vai assim. Ah, foi. Aí a papagaia é só apertar? Parou. Bora lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a altura desse primeiro triângulo, certo? Então, a gente vai resolver essa expressão numérica. Regras das expressões numéricas, né? A gente sempre tem que resolver primeiro quem está dentro dos parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Se não tem nenhum deles, então a gente sempre começa com as potências e raízes, depois multiplicação e divisão, e só no final que a gente vai fazer as contas de mais e as contas de menos. Nesse caso, a nossa expressão numérica ela tem uma multiplicação aqui no 2 vezes 5. Então, a gente tem que começar resolvendo essa multiplicação. Então, tudo que não faz parte da multiplicação, eu repito. Menos 6, menos 8, mais 2 vezes 5. O que está acontecendo? Ah, não, é? Não, é só descartar. Mais. Resolve. 2 vezes 5, 10. Mais 20. Pronto. Agora, como a gente não tem mais nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, a gente soma tudo. Negativo com negativo a gente pode somar, né? Menos. Repete o sinal e soma. 6 mais 8, 14. Mais 10 mais 20, 30. Então, então, a gente resolvendo essa nossa operação, um número positivo e um número negativo, a gente subtrai e repete o sinal do maior. 30 menos 14 dá 16. Então, a altura desse primeiro triângulo é 16. Pensei que era uma equação em primeiro lugar, para ter 2x a 3. Aí, a gente vê lá a alternativa 16 e vai sair marcando 16, tá certo? Não, por quê? A questão, ela não quer saber a altura do primeiro. Ela quer saber a altura do segundo triângulo. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Lá no início da questão, ele disse que a razão entre o primeiro e o segundo é 4 para 7. Ou seja, se o nosso primeiro triângulo, a razão dele for 4, e para o nosso segundo triângulo, a razão dele é 7, a gente vai ter que trabalhar com uma regra de 3. Então, o que a gente vai fazer? Como o nosso primeiro triângulo é 16, a gente vai alinhar o 16 com a razão do nosso primeiro triângulo, que é 4. Então, 16 está para 4. E a gente quer saber o segundo. Como eu quero saber, eu não sei o valor dele, vou chamar de x. Regra das proporções, né? Analisar se ela é direta ou inversa. Né? Se ela for inversa, a gente troca as posições dos números. Nesse caso, como a razão está aumentando, então a altura do meu triângulo também vai aumentar. Então, ela é diretamente proporcional. Então, a gente não precisa fazer nenhuma mudança. A gente só aplica a nossa regra dos 3 direto. Existe um outro meio também de facilitar a nossa regra de 3, para a gente não sair já multiplicando. Se tiver zeros na mesma linha ou zeros na mesma coluna, a gente pode eliminar eles na mesma quantidade. Mas também a gente pode simplificar os valores que estão na mesma linha ou na mesma coluna. Nesse caso aí, o 4 e o 16 eles estão na mesma linha. Então, a gente pode simplificar eles. Por quanto? Pelo próprio 4. Então, se eu dividir esses números que estão na mesma linha por 4, por que ele avança sozinho? Ele não gosta de tudo. Opa! Pronto.
Se a gente simplificar por 4, a gente vai ter 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Repete o 7, repete o x. Agora a gente aplica a nossa regra de 3 direto. 1 vezes x, x. 7 vezes 4, 28. Então, a altura do nosso segundo triângulo é 28 Ela pega da primeira resposta. centímetros. Exatamente. Primeiro, para poder em si Tocar. Posso falar do canário. Professor Matheus, Oi. aí no caso a pessoa pode fazer da outra maneira, né? Pegar Pode. Fazer direto. a regra de 3, a de 3, né? Tem Isso. 2 modos aí. Tá, Tem. obrigado. Você poderia fazer já direto. Pegar 4 vezes x, né? Isso. 4 vezes x e 16 vezes 7. Não tem problema Tá bom. nenhum. Chega no mesmo valor. É. Professor, Oi. o senhor pode dar um exemplo de quando aí no final a fração não é, que o senhor explicou aí que ela está aumentando, os dois estão aumentando, mas quando não estão aumentando, como que faz? Eu não entendi ao Ela é certo. inversa, ela é direta, né? Que é isso que você Isso, um exemplo para ficar mais claro, por A favor. gente ainda vai ter aula, mas vou explicar agora. O que acontece? Vou explicar aqui mesmo nessa questão aqui. Bora lá. Vamos supor que a gente tem uma questão de número de trabalhadores, né? Trabalhadores. Calma. Ela quer explicar quando eu sei que é inverso direto. Por exemplo, eu contrato trabalhadores para terminar uma obra. E aí a gente tem um determinado número de dias. Pronto, são duas grandezas, trabalhadores e dias. Não é composto aí. Não, enquanto é simples. Vamos dizer que eu contratei 5 trabalhadores para trabalhar em 15 dias, como o Igor falou. Né? O que acontece? Se eu contratar mais trabalhadores, bora dizer que eu vou contratar 10. Eu quero saber em quantos dias eu vou concluir essa mesma obra se eu contratar esses 10 trabalhadores. Como eu não sei quantos dias eu vou chamar de X. O que acontece aí? Se a gente for analisar as grandezas, trabalhadores e dias, se eu contrato mais trabalhadores, o que acontece com o meu número de dias que vai ser trabalhado? Vai diminuir. Né? Então, o que acontece? Enquanto o número de trabalhadores ele aumenta de forma descente, o número de dias ele aumenta de forma ascendente. É uma situação inversa. Quando acontece essa situação de ser inversa, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, eu tenho que inverter a posição dos valores que eu já tenho dado. Nesse caso, assim, que o 10 vão trocar de posições. 10 sobe, o 5 desce. Depois que eu faço essa troca, aí sim que eu posso fazer a minha regra de 3 de maneira direta, né? Porque eu já fiz a troca. Resumindo. Isso. Quando a grandeza diminui, uma outra aumenta, a gente tem que fazer essa troca. Se a gente não fizer, a gente acha a resposta errada. E vai ter essa resposta sem você inverter. Entendi, obrigada. Eu fico mais fruto, às vezes, é quando você faz essa troca inversa e a resposta da quebra inteira. Não. Bora lá. Essa número 2, ela não é bem de medida, mas ela é mais de razão. Ela diz que a razão entre dois números é 4/5 e o menor deles é 32. O maior deles será, né? Vamos, então, trabalhar com a razão entre os números, que é 4/5. E ele diz que o menor deles é 32. Novamente, uma regra de 3. Entre o 4 e o 5, quem é o menor? O 4. Se ele diz que o 32 é menor, então o 32 está proporcional ao número 4. Ele quer saber quem é o maior.
Como eu não sei quem é esse maior, eu vou chamar de X. E no caso aqui, quer descobrir aí como é que tá? Sim. Nesse caso, como ele não tem grandezas aí envolvidas, é porque é uma grandeza direta. Se uma das linhas, que é o 4 e o 5, está aumentando, lá no 2x também vai aumentar. Então, a gente já pode aplicar a regra de 3 de maneira direta. 4 vezes x, 4x. 5 vezes 32, 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, 4x é igual a 160. X é igual a 160 dividido por 40, não, 4. Não, a gente tem 40. Dividindo 160 por 4, a gente encontra o valor como sendo 4. Bem, porque 16 dividido por 4, 4. E o zero que sobrou, 68. Então, o maior desses números é o número 40, alternativa letra A. Só isso. Tudo é regra de 3. Porque a gente trabalha a regra de 3 em medidas. Bora para a próxima. Em uma turma com 45 alunos, sabe-se que 8 alunos gostam de matemática e português, 25 alunos gostam de matemática e 15 alunos gostam de português. A quantidade de alunos dessa turma que não gosta de nenhuma das disciplinas é de, né? A primeira informação que a gente tem é o total de alunos, e depois nós temos uma situação aí que envolve os alunos que gostam tanto de português e matemática. Então, os que gostam de português e matemática são 8. E aí ele diz que os que gostam de matemática são 15. Matemática igual a 15. Ah, não, é 25, né? Português e matemática são 8. Matemática são 25. E de português, que são 15. E aí ele quer saber a quantidade de alunos que não gostam de nenhuma. Isso. Se a gente for fazer essa soma aí com esses números, a gente encontra 48. Então, não é esses 48. Já está passando o total de alunos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aí nós temos o nosso conectivo I. E o que é que o I significa? Ele é uma interseção. Então, significa que esses 8 alunos que gostam do português e da matemática já estão sendo contados nos que gostam de matemática e português. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que diminuir esse 8, tanto da matemática quanto do português. Então, vou diminuir os 8 que gostam na matemática e os 8 que gostam no português. Quando eu for tirar esses 8, só vai ficar os que gostam só de matemática e os que gostam só de português. 25 menos 8, 17. Então, 17 alunos gostam só de matemática. E 15 menos 8 é igual a 7. Então, 7 alunos gostam só de português. Se a questão viesse perguntando quantos alunos gostam só de matemática, a gente marcaria 17. Se a questão viesse perguntando quantos alunos gostam só de português, a resposta seria 7. Só que a questão quer saber os alunos que não gostam de nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Vou somar os que gostam só de matemática, que é 17, mais os que gostam só de português, que é 7, e os que gostam
das duas e, no final, diminuir pelo total de alunos. Se a gente faz essa soma, 8 mais 17 mais 7, a gente encontra um total de 32 alunos. Para me descobrir quantos não gostam, eu vou pegar os 45 alunos, que é o total, e diminuir desses 32 alunos que gostam de português ou de matemática. Quando a gente faz essa diferença, a gente encontra 13 alunos. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, 13 alunos. Esse negocinho aí que tu não pode esquecer de nada. Aqui tem que prestar atenção no conectivo. O conectivo I, ele é interseção. Então, ele serve para os dois ao mesmo tempo. Agora, o conectivo OU, ele é excludente. Ou seja, ou você gosta de um, ou você gosta de outro. A bela verdade. Matheus, essa daí também dá pra fazer pro conjunto, né? Pode fazer para o conjunto, né? Como é que faria? Aqui é português, aí tem a interseção e aqui é matemática. Sempre começa pela interseção. 8. Aí ele diz que 25 gostam de matemática, só que seria 25 menos 8. E os que gostam de português, aqui seria 15 menos 8. E o X seria os que não gostam de nenhuma. E eu teria no conjunto universo. E aí, para a gente saber o valor dos que não gostam, a gente pegaria todos esses números, somaria, inclusive, o X, e no final tinha que dar 45, né? Meu universo de alunos é 45. Professor Matheus, eu queria que... Oi. Só uma... que eu me desliguei aqui um pouco. Esse 45, ele saiu como? Esse 45 de menos 38. 45? Esse Ele é o 45. total de alunos. Ele é o Total conjunto de alunos, universo. ok. Então, a Pronto. soma que eu fizer não pode passar de 45. Igual quando eu fiz aí, quando eu somei todo mundo, sem tirar os 8, que é a interseção, deu 48. 48 está passando. Não pode passar. O máximo que pode chegar é em 45. Pronto? Vamos para a próxima. Né? Novamente, razão. E a gente vai analisar se ela é direta ou inversa. E ela trabalha por medida de tempo. Né? Quando trabalha a medida de tempo, a gente geralmente vai ter que converter. Bora lá, a questão é assim. Uma bomba, quando ligada, enche uma caixa de água em 2 horas. Ou seja, nós temos aqui a questão da bomba. Uma bomba leva 2 horas. 2 horas é a medida de tempo. Nós temos bomba e tempo. 2 horas. Se 3 bombas iguais à primeira, ou seja, antes eu tinha uma bomba, agora eu vou ter 3 bombas enchendo o mesmo tanque, então ele ficará cheio em saber o tempo. Como eu não sei o tempo, eu chamo de X. O que é que acontece nessa situação aí? Quanto mais bombas eu tenho para encher um tanque, isso quer dizer que ele vai levar menos tempo. Né? Então, a gente tem a situação de bombas numa situação descente, aumentando, e o tempo ascendente. Como um diminui, o outro aumenta, inversa. Então, a gente vai ter que trocar de posição o número 1 e o número 3. Então, 3 vem em cima e 1 vem embaixo. Fez essa troca, aplica a regra de 3 normalmente. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 1, 2. X é igual a 2. O 3 que está multiplicando, ele vem dividindo.
Esse x que a gente achou, o valor dele, corresponde à medida de tempo que a gente estava trabalhando. Como a gente estava trabalhando com hora, esse 2/3 também é 2/3 de hora. Só que a questão não tem 2/3 de hora, né? Ela tem 40 minutos, 6 horas, 3 horas, 4 horas e 80 minutos. Como é que a gente faz nesse caso? A gente sabe que uma hora corresponde a 60 minutos. Então, o que a gente tem que fazer com esses 2/3 da hora? Multiplica por 60. 2/3 vezes 60. Quando a gente converte hora em minutos, é só multiplicar por 60. Multiplicação de fração, né? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Quando é um número inteiro, é porque o seu denominador é 1. 2 vezes 60, 120. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. O zero que sobrou a gente acrescenta. Então, a gente tem aí 40 minutos. Aqui mesmo. Não foi não. Foi no portal que eu vi do governo, até Brasil Escola. Ah, mas uma cachorra dessa pegar as questões do governo. Ah, desgraçado. Mas o curso do Pires Ferreira pegou uma questão que era na minha prova de mestrado. Foi. Aquela dos números racionais, a soma. Aquela ali foi na mesma prova. E aquele São Paulo tá legal, vai gostar mais. Só aumentar um pouquinho a velocidade. Dá um retorno também, é só. Vai deve pegar uma fogueira. Olha lá, a próxima. Situação de escala. Né? Questão de escala é grandeza proporcional também. João ganhou de presente de Natal uma miniatura de um trem que foi feita na escala de 1 para 25. Se na miniatura de João ganhou a distância entre as rodas de 5,5 centímetros, no trem, em tamanho real, qual será o valor dessa medida em metros? O que acontece? A gente tem uma escala que é de 1 para 25. Tá? 1 para 25. O que é que significa? Que 1 centímetro naquela escala corresponde a 25 centímetros na vida real. Né? Ele ganhou aí uma miniatura que é 5,5 centímetros. Então, como é a miniatura, ele está na escala que pertence ao número 1. Né? Porque 1 é a escala da miniatura, 1 para 25. E 25 é a escala real. Ele quer saber o tamanho real dessa roda do trem. Como a escala do tamanho real é 25, então o tamanho real, vou chamar de X. Aí faz normal, né? Faz normal. Quando é geralmente escala, a gente faz a regra de 3 direto. 25 vezes. Nós temos 1 vezes x. 25 vezes 5,5, a gente tem que fazer a multiplicação normal. 25, 5,5. Geralmente... multiplica normal. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. 12. 5 vezes 5, 25 dá a mesma coisa, né? 125. Soma 5, 7, 3. 127. Então foi. Não quarta daquele 3. Não, acho que é 4. Não leva um. Então, como é uma casa só que eu tenho aqui
no 5,5, então esse número vai ter que botar uma casa também. 137,5. Só porque a medida que eu estou trabalhando é centímetros. Então, esse 137,5 ele também está em centímetros. Quando eu multiplico com aquela medida, o resultado vai ser daquela medida. Se fosse em metros, o resultado seria em metros. Se fosse em milímetros, o resultado seria em milímetros. Certo? A grandeza que a gente encontra é sempre na unidade que a gente estava multiplicando. Só que nesse caso, nas alternativas, não tem 137,5 centímetros, né? Mas a questão está bem clara, né? Se você chegar a esse valor, já dá para saber que vai ser a letra... Não, vai ser a letra C, não tem nem problema. Porque para você transformar em metros, centímetros para metros, divide por 100. E dividir por 100 é faltar vírgula, duas casas. Uma, duas. Então, ela fica 1,375 metros. Mas você aponta todinho sobre essas questões, não vai dar certo. Mas você quer botar umas progressões aí, que só na cabeça desse que dá Essa questão que deve ser de ensino fundamental. Também não, acho que é ensino médio. Escala, a gente só vê no ensino médio. Botar umas progressões aí, só na cabeça desse que dá certo. Próximo, número 6, né? Em uma cidade, 3/16 dos moradores vão participar do concurso público. Se o total de habitantes é 30.000, o número de pessoas que não vão fazer o concurso é... Não vão fazer. A gente sempre tem que marcar essas palavras-chave quando a gente responde uma prova, principalmente em matemática, porque esse não aqui, ele muda tudo. Porque se você achar uma resposta, você pode achar justamente dos que vão fazer. Como é que eu faço essa questão, né? Ele começa o seguinte: 3/16 vão participar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 3/16? Posso. Né? E aí ele diz que o total de habitantes é 30.000. Né? Quando a gente trabalha com fração de uma quantidade, a gente vai trabalhar com multiplicação de fração. Então, esse 3/16 eu vou multiplicar com 30.000. Número inteiro, sempre o denominador é 1. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 30, 1.000, é 90.000. 16 vezes 1, 16. Né? Vamos lá, vamos dividir 90.000 por 16. Agora só dividir 90, o resultado com 0. 9 não dá para dividir. Junta com 0, fica 90. 90 dividido por 6 dá 5. Porque 5 vezes 16 é 80. Né? Para quem não domina tão bem essa divisão de cabeça, o que eu aconselho? Quando a gente tem um número que está dividindo ali, no caso 16, você pode fazer uma mini tabuada do 16 do lado. Essa é a dica que eu dou. Calma. Né? Essa é a dica. Pode ser que consuma tempo? Consome, né? Mas você não, é uma questão considerada até nível fácil. É uma questão que pode te derrubar no concurso, né? A gente sabe que ali é casa dos décimos. 16 vezes 2, 32. Aí vai somando 16. 48, 64, 80 e 96. O 96 ali passou, né? Então, é 5. 5 vezes 16, 80. Esse 80 vai vir subtraindo. Se eu tenho 90 reais, gasto 80, eu fico com 10. Desce o próximo 0. Chega 6, né? Que dá 96. Sobra 4.
desce o próximo zero. 40, o mais próximo é 16 vezes 2. 2 vezes 16, 32, sobra 8. Desce o zero, 5. Chegamos aí nos 5.625. E aí a pessoa vai lá, a pessoa bonita, né? Marca B. Não é a B. Por que não é a B, pessoal? Porque a gente fez o cálculo com 3 16 alvos. Esses 3 16 é os que vão participar. Mas a questão é os que não vão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega o total de pessoas, que é 30.000, e vai pegar o valor que a gente encontrou e subtrair. 5.625. Porque aí esse valor que a gente encontrou é dos que vão fazer. Subtraindo 5, o 10 vira 9. Aí depende da maneira como vocês aprenderam a subtração. Vira 9. Vira 9. Também vira 9. E o 3 vira 2. Eu prefiro dessa maneira. Tem gente que leva um aqui para baixo e soma. Aí é da maneira de vocês, certo? A subtração. 9 menos 2, 7. 9 menos 6, 3. 9 menos 5, 4. 2 menos 0, 2. Então, 24.375 é os que não vão fazer o concurso. Nossa alternativa certa é a letra A. É o tipo de questão que chata, que pode derrubar a gente, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção nessas palavras-chave, né? O não, também o i, né? Que é um conectivo, o i serve para os dois, né? Matemática não é só saber fazer as continhas, não. É muito da interpretação também. Essa é aquela questão que quando a gente erra, a gente fica se martirizando. A gente não fez o cálculo, achou a resposta, mas aquela resposta que a gente achou não era certa. Não foi o suficiente. Aquela questão que a gente se arrepende pelo resto da vida. Bora lá, número 7. A minha idade e a do meu pai, somadas, dão 70 anos. E estão na razão 3/7. A minha idade está entre... Bom, ele não falou nem a idade dele, nem a idade do pai dele, né? Complicou, né? Nesse caso, a gente tem duas incógnitas. Tem a minha idade... A minha idade, eu vou chamar de X. Eu estou precisando de uma fita. E a idade do pai, que eu não sei, mas ela não é a mesma minha, vou chamar de Y. Ele deu a razão entre a idade dele e a idade do pai dele, que é 3/7. Como também a gente tem uma situação de regra de 3, né? A minha idade, lógico, eu sou mais novo que meu pai, vai ser X. E a idade do pai vai ser Y. Só que ele deu uma situação aí de soma, né? De soma das grandezas. Ele disse que quando eu somo a minha idade mais a do meu pai, eu encontro 70. Então, essa grandeza aqui, x e y, quando eu somo, eu encontro 70. Compreendido? O que é que acontece? Como é uma situação de proporção, né? Essa proporção significa o quê? Que é uma situação direta. Se eu fosse multiplicar normalmente 3 vezes y, 7 vezes x, eu não chego a lugar nenhum.
Então, como é que eu posso fazer nesse caso aí? Alguém tem alguma ideia? Não é uma proporção? Né? Se eu somei x mais y e deu 70, eu também vou somar do outro lado. 3 mais 7 é 10. 70 não, 3 mais 7 ou 10. 10. O que é que acontece? Né? Significa que as somas também, elas são proporcionais. Se uma soma deu 70, porque eu somei x mais y, se eu somar também a outra proporção, ela vai ser 10. E as somas também elas são proporcionais. O que é que acontece aí? Lógico que a proporção da idade vai ser maior. Então, como é que eu faço para descobrir a minha idade e a do meu pai? Eu vou pegar a proporção das somas e dividir elas. No caso, eu vou fazer o quê? Vou pegar o 70, que é a soma de um lado, e dividir pela soma do outro lado, que é 10. 70 dividido por 10, 4 zeros. 7 dividido por 1, 7. O que é que significa? Que a razão aí, ela é proporcional ao número 7. Então, para mim descobrir o valor de x, né, que é a minha idade, é só eu pegar a razão que é proporcional a ele, que é a razão do número. O x é o 3. Sabe o que eu faço? X é igual a 3 vezes o 7, que é a proporção das somas. É igual a 21. E para descobrir a idade do pai, y, é só pegar o número que corresponde à proporção dele, que é o número 7, e multiplicar pela proporção das somas, que também é 7. 7 vezes 7, 49. 21 mais 49, se eu somar, é justamente o 70. Então, a soma não. Então, a minha idade é 21 e a do meu pai é 49. O que a questão quer saber? Minha idade. O número 21, ele está entre quais números? Entre o 20 e o 30. Se a questão estivesse perguntando a idade do pai, né? A idade do meu pai seria a alternativa letra D, né? Entre 40 e 59. Se ele perguntasse a idade do pai, porque a idade do pai é 49 anos. Certo? Hein, professor? Regra das proporções. Oi. Por que ficou 70 dividido por 10? Porque na proporção, as somas dos valores também são proporcionais. Por exemplo, como eu não sei nem a idade do pai e nem a minha, eu chamei das letras x e y. Só que a questão, ela já me disse que essa soma tem que ser igual a 70. Então, se um lado das proporções eu somei para achar o valor que está correspondendo a essa proporção, do outro lado também vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar 3 mais 7, 10. Por que eu divido 70 por 10? Porque a gente está trabalhando com proporção, né? Proporção, ou a gente multiplica ou divide. Nesse caso, como eu quero saber qual é o número que representa a proporção, eu vou dividir elas. 70 dividido por 10 é 7. E aí, quando eu descubro esse valor, para eu descobrir tanto o x quanto o y, eu vou pegar esse 7 e multiplicar pelos valores que correspondem a outra fração. No caso, faço 3 vezes 7 e 7 vezes 7. E aí eu descubro a idade minha e a do meu pai. A próxima questão é bem parecida com essa. 70. Pronto? Vamos lá. Essa questão é parecida com a número 8, né? Dividindo o número 1.500 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 8. O que acontece aí? Vamos dizer que a gente tem um número 1.500. Vou representar o 1.500 aqui numa reta numérica. 0,
1.500. Ele foi dividida em situações diretamente proporcional a 2, 5 e 8. Como é a situação direta, a gente pode somar esses valores. 2 mais 5 mais 8. Porque é uma situação direta. Quando eu somar esses valores, 2 mais 5 mais 8, eu encontro 15. Né? Agora, o que eu vou fazer com essa soma? É bem parecido com a outra. Qual é o tamanho total? 1.500. Eu vou pegar o 1.500 e dividir pela soma do todo, que é 15. 15 dividido por 15, 1. Os 2 zeros que sobrou, eu só faço jogada. Quem é esse 100? É a minha proporção. Assim como lá na questão anterior, quem era o número correspondente da proporção era o 7, nessa questão já o valor que corresponde à proporção é o número 100. Então, o que eu vou fazer com esse 100? Vou multiplicar ele com as minhas partes. 2 vezes 100. A outra parte é 5 vezes 100. E a outra parte é 8 vezes 100. Multiplicar por 100 é só acrescentar os zeros. 2 vezes 1, 2. 2 zeros. 5 vezes 1, 5. 2 zeros. 8 vezes 100, 8. 2 zeros. Então, se ela é proporcional a 2, 5, 8, os valores que correspondem a essa proporção é 200, 500 e 800. Alternativa, letra B. E se fosse inversa, pessoal? Se não fosse diretamente? Né? No lugar de ser 2, 5 e 8, a gente ia ter uma fração. 1 sobre 2, 1 sobre 5, 1 sobre 8. Né? Seria soma de fração. A soma de fração é diferente. São múltiplos comuns dos três números, 8, 12 e 18. Múltiplos comuns significa que ele aparece na tabuada dos números ao mesmo tempo. Né? E aí a gente tem três números. Para a gente descobrir o múltiplo que corresponde a 3, 2 ou mais valores, na verdade, não é 3. Para descobrir o múltiplo que é comum dos dois, a gente tem que fazer o MMC desses números. Então, a gente tem que fazer o MMC do 8, do 12, do 18. Quando a gente fizer esse MMC, a gente vai achar o menor possível. Não quer dizer que vai ser a alternativa que tenha ele. É justamente por causa dessa questão aí. Se a gente for fazer o MMC desses números, né? MMC é fatorar com números primos. A gente sempre tem os números primos, como sendo 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses são os números primos, né? Como são números pares, todos eles dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Enquanto tiver número par ali para dividir, eu continuo com o número 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Como 9 não dá para dividir, repete. Ainda tem o número 2 ali. 1, 3, 9. Pronto. Agora não tem nenhum número par. Passo para o próximo número. 3. 1, 1, 3. 3 de novo. 1, 1, 1. Minha fatoração acaba quando aqui na última linha todo mundo é igual a 1. Quem vai ser o menor múltiplo desses números?
Para descobrir o menor múltiplo, não. Menor múltiplo, eu tenho que pegar todos os números que eu usei na minha fatoração e multiplicar eles. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. Então, 72 ele é o menor múltiplo comum de 8, 12 e 18. Aí, né, a gente, como apressados para resolver a alternativa, vê lá nas alternativas. Tem duas delas que tem o número 72, né? A letra C e a letra D. Só pode ser uma dessas duas. Primeiro, o 72, como é que chega? Ele é o menor. Então, o 36 aqui não pode ser, né? A letra A já descarta, né? A letra A não tem nem como. A B é grande demais. É que tá pegadinha. A gente achou a 72, marca a letra D. Só porque a gente tem que analisar que o 128, ele vai ser múltiplo também desses números. Aí não pode sair marcando. E para começar, quando a gente acha o menor múltiplo, os próximos múltiplos comuns desses números, eles sempre serão proporcionais. Né? O que acontece? O próximo múltiplo desses três números vai ser o dobro de 72. E o próximo múltiplo vai ser o triplo. E assim sucessivamente. O MMC ele é o menor múltiplo, mas se eu quiser achar os outros múltiplos desses números, eles sempre vão ser proporcionais. Sempre, sempre, sempre. Né? No caso, quem seria o dobro de 72? 72 vezes 2? 144. Né? Então, o próximo múltiplo comum dele seria o 144. Então é a B. Quem seria o próximo múltiplo? É o 144 vezes 2. Olha só. 8, 8, 2. E quem seria o próximo? Dobro. O que é que acontece? O 128 não apareceu nessa proporção. Se ele não apareceu, é porque ele não é múltiplo desses números. Então, ótimo. O 72 é. Para me conferir os outros números, que são múltiplos, basta multiplicar por 2. Ou por 3, né? Pega o 72 e multiplica por 3. Também seria um outro múltiplo. 72 vezes 3, 6, 21. 216 também ele é proporcional. Se tivesse do 144 e 216, também seria proporcional. Né? Como o 128 ele não está aparecendo nessa proporção, o 128 ele não é múltiplo dos três números. Então, a alternativa B é a correta, porque o 144 e o 288 eles são proporcionais ao menor múltiplo. Certo? Mais uma questão que seria a questão que a gente perderia, né? Vacilo. A gente só marca uma questão de matemática, a gente tem certeza das duas. Se a gente tem a certeza de uma, não é garantia de nada. Não, a gente dá para conferir. A Daniela disse que ela foi no estudo, né? Não é uma questão difícil. Número 10. Novamente, uma questão de grandeza proporcional. Para descarregar 10 caminhões em 1 hora, precisamos de 6 empilhadeiras. Quantas empilhadeiras serão necessárias para descarregar os 10 caminhões com cargas idênticas em meia hora? O número de caminhões não se altera, então ele não vai ser a nossa grandeza principal. A nossa grandeza principal aí vai ser a hora, né? Porque antes era 1 hora, e foi para meia hora, 1 hora. Meia hora, a gente pode trabalhar com minutos, 30 minutos, ou 0,5 hora, ou meio da hora, é a escolha. Para começar, a gente não pode trabalhar com grandezas que é diferente, né? Se é 1 hora,
eu não posso tacar aqui 30 minutos, não. Não posso. Não posso fazer isso. Não posso trabalhar com medidas diferentes. No caso, medidas diferentes, hora e minutos. Tenho que trabalhar com a mesma grandeza. Então, se eu vou trabalhar meia hora, posso trabalhar com 60 minutos, né? E 30 minutos. Agora sim eu posso trabalhar, porque está na mesma medida. Ou 1 e 0,5, né? Aí é a escolha do concurseiro. Mas bora trabalhar com 60 minutos e 30 minutos, que não vai alterar nosso resultado. O que acontece? Né? Antes, quando era 1 hora, era preciso quantas empilhadeiras? 6, né? Empilhadeiras. Era 6. E agora ele vai precisar de X empilhadeiras para ser em meia hora, 30 minutos. O que acontece aí? Se eu vou querer trabalhar em menos tempo, eu vou precisar de mais empilhadeiras. Ou seja, enquanto a minha hora ela está, né, crescendo de baixo para cima, a minha empilhadeira cresce de cima para baixo. Situação inversa, né? Porque vou precisar de menos tempo, mas vou precisar de mais empilhadeiras. A mesma situação dos homens e dos dias trabalhados, como eu expliquei. É a mesma coisa, né? Mais mão de obra leva menos tempo. O que a gente faz? Troca de posição. Quem? 60 e o 30. Então, vai ficar 30 e 60, 6 e X. Para facilitar a nossa grandeza, a gente pode cortar os zeros. Três vezes X. 3x. 6 vezes 6, 36. X é igual a 36 dividido por 3. X é igual a 12. Poderia responder mais rápido? Poderia, pessoal. Por exemplo, 1 hora era 6. A gente foi para 30 minutos. O que aconteceu com o tempo? Ele reduziu pela metade. Se ele reduziu pela metade e é uma grandeza inversa, se um lado diminuiu a metade, é porque o outro lado dobrou. O inverso da metade é o dobro. No caso, se de 1 hora foi para 30 minutos, então, que era 6, vai dobrar. 6 vezes 2, 12. A gente poderia também usar o raciocínio lógico para resolver essa questão. Já que ela é inversa, se diminui pela metade, então o outro lado dobra. Se um lado diminuísse a terça parte, o outro multiplicaria por 3. Né? A gente pode usar a lógica também para resolver essa questão, sem precisar aplicar a regra de 3. Olha lá, 11. Existem 2 mangueiras para encher um reservatório vazio. Se a primeira mangueira enche o tanque em 24 horas e a segunda encherá em 48 horas, se as 2 mangueiras forem abertas ao mesmo tempo, em quantas horas o reservatório encherá? Aí é óbvio, né? Se eu vou abrir 2 torneiras, o tempo vai diminuir bastante. Só que o que acontece? Nós temos a primeira torneira aqui. Primeira torneira. Que é 24 horas. Torneira. É que eu não quero encostar no tabuleiro, não, mas eu tenho que encostar. 24 horas. Mas tá achando vaga, eu tô cego. E a segunda torneira, 48 horas.
Ótimo, a gente vai ter que somar, realmente, né? Só que o que acontece? Né? 24 horas é um dia, 48 horas é 2 dias. A gente não sabe quantos litros tem esse tanque, mas é o mesmo tanque. Então, o que a gente considera? A gente trabalha a menor unidade possível, nesse caso é a hora, né? É como se na torneira 1 a gente tivesse 1 sobre 24. Essa é a medida de capacidade da primeira torneira. E da segunda torneira é 1 sobre 48. Né? É como se a capacidade delas fosse essas frações. Por que a gente tem que trabalhar com essas frações? Porque a gente tem uma razão, grandeza inversa. Grandeza inversa sempre envolve... Inversa não. Grandeza proporcional sempre envolve fração. Não tem para onde correr. Então, a gente vai trabalhar esses valores como sendo fracionários. 1 sobre 24 e 1 sobre 48. Para eu descobrir o tempo, se eu vou assim, quando eu vou abrir as duas, eu faço o que com essas frações? Somo. Por que eu somo elas? Porque eu vou usar as duas ao mesmo tempo. Soma de fração, né? A gente tem que trabalhar o MMC. Como 48 é o dobro de 24, o MMC deles vai ser o próprio 48. Não tem para onde correr, né? O que eu faço agora? Quando é soma de fração, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Só que isso eu vou fazer com as duas frações. Sempre. Divide e multiplica. Eita, cara. Bora lá. 48 dividido por 24, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 48 dividido por 48, 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3 sobre 48. 3 sobre 48 dá para a gente simplificar. Por 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. 48 dividido por 3, 4 dividido por 3, 1. Sobra 1, porque 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Desce 8, 16, 0. 1 sobre 16 seria a capacidade, ou no caso a razão, se fosse ligada às duas mangueiras ao mesmo tempo. Então, o que é que significa? Que as duas mangueiras têm a razão 1 sobre 16. Significa que as duas mangueiras, elas enchem o tanque em 16 horas. Porque a razão das duas é 1 sobre 16. Alternativa, letra A. A de aprovado. Ela poderia vir assim, né? As duas mangueiras. Aí uma é o dobro da outra. Se ligar uma, aí complicaria. Quanto tempo levaria? Deixa eu falar. Melhor nunca trabalhar numa banca, né? Eita, essa daí é... Eu vou deixar essa por último. Essa aqui é composta da composta. Vou para 3. Como eu estava aprendendo essa corrida, eu postei 3 vezes minha mão para escrever isso. Bora lá. Sabe-se que dois números são diretamente proporcionais a 3 e 5, respectivamente. Sabendo que a soma deles é 48, pode-se afirmar que esses números são. É igual a questão lá da idade do pai e do filho, né? Ele tem a grandeza proporcional 3 e 5, né? São números proporcionais a 3 e 5, e que a soma deles é 48. Como eu não sei quem são esses números, eu chamo um número de x
e o outro de Y. Muito parecido com a questão lá da idade dos pais, que eu não sei o que são esses dois números. É o que a questão quer saber, quem são esses dois números. E, novamente, ele dá a soma desses dois números. A soma de x e y é 48. Para eu descobrir quem é esse x e quem é esse y, se eu somei uma razão de um lado, do outro também eu vou somar. 3 mais 5, 8. Né? Se eu somei uma grandeza de um lado, do outro lado também vou somar. Elas são diretamente proporcionais. Quem vai ser o x? Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Descobrir quem é o valor correspondente a essa proporção. Então, eu vou pegar as somas e dividir. 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 é igual a 6. Então, esse 6 corresponde ao valor que é proporcional nessa questão. Para eu descobrir o x, é só pegar o quê? O número que está alinhado a ele, que é o número 3, e multiplicar por 6. E para descobrir o y, é só pegar o número que está alinhado a ele, que é o 5, também multiplicar por 6. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Então, os números que a gente está procurando é o número 18 e o número 30. Alternativa, letra A. Tá, vamos lá. Ai, sei. Bora lá, número 12, que ela é uma composta da composta da composta. Ah, isso é uma vez. E ainda tem... Hã? Bora lá. Alguém lê para mim? Não, deixa eu ler. A reforma de uma casa será executada por 13 pedreiros, trabalhando durante 11 dias, com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Já falou aí em pedreiros. Depois falou dias, né? Dias. Já vou ter que separar os dados. Quando é proporção, trabalho os dados. E horas. Horas. 13, Então, são 13 pedreiros, 11. 11 dias e 6 horas. Decorridos 8 dias do início da obra, 3 pedreiros pediram demissão. Acontece. Pediram demissão. E a reforma da casa deverá ser concluída pelos pedreiros restantes no prazo estabelecido anteriormente. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos pedreiros restantes nos dias que faltam para a conclusão da reforma da casa no prazo previsto? Para começar, nem esse 13, nem esse 11, nem esse 6 vai ser bem utilizado nesse tipo de questão. Porque, primeiro, né? No 8º dia... Então, significa que a gente vai ter que trabalhar aí com uma grandeza totalmente diferente desses valores. O que acontece? Vou separar aqui. Isso aqui pode descartar. Nem vai entrar. Primeiro, acaba entrando ali talvez só entre os pedreiros. Pedreiros. Vou apagar isso aqui.
né? Não. Ainda nos primeiros dias foram os 13. Os 13 pedreiros. Porque nos primeiros 8 dias foi normal. Né? Só porque o dia não é mais 11. Foi 8. Né? E o número de horas foram 6, realmente. Só porque a quantidade de trabalho que não está explícito na questão, a gente vai ter que considerar para nós podermos resolver essa questão, embora ele não tenha. Né? Significa que eles tinham que terminar isso em 11 dias. Como eles levaram 8 dias, não está explícito. Porque foram 8 dias que os 13 trabalharam. Né? Então, significa que a nossa obra foi concluída apenas 8 e 11. E esse número ele não está explícito na questão. Esse é o problema dessa questão. Como é uma situação da mesma obra, agora eles teriam 10 pedreiros, só que eles só teriam 3 dias para trabalhar, faltando ainda 3 onzeavos da obra, porque 3 onzeavos da obra, eles já trabalharam 8 onzeavos da obra. Ele quer saber as horas. E aí? Aí, vamos lá. Eu sempre vou isolar quem eu quero encontrar, quando é uma situação de regra de 3 compostas. Eu quero encontrar as horas. Então, esse 6x vai ser isolado. E agora, o que eu vou fazer? Vou analisar de uma por uma para ver se é direta ou é inversa. O que aconteceu com o número de pedreiros? Diminuiu, né? Se eu diminuir o número de pedreiros, logicamente, eles vão precisar de mais horas, né? Dias, né? Dias e horas vai ser... As duas vão ser inversa, né? Então, vai ficar 3 e 8, troca de posição, e x e 6 também troca de posição. Por que faço isso? Porque eles estão inversos. Se eu tenho menos pedreiros, eu precisaria de mais dias para trabalhar. E se eu tenho menos pedreiros, também eu vou precisar de mais horas para eles concluírem o serviço que antes era realizado no dia. E agora, a questão da obra. Inverte ou não? 8 onzeavos e 3 onzeavos. O que vocês acham? Existe. Tem. É doido. É doido. É que essa questão ela não deixou explícito isso, mas a gente tem que trabalhar também com a proporção da obra. Né? Se vamos ter menos pedreiros, né? Aumenta? Será? Então a gente troca de posição também, né? Se a gente troca de posição, a gente não precisaria 3 sobre 11 e 8 sobre 11. Como é proporção, a gente sai multiplicando geral. Eu não vou perder meu tempo, não. Vou multiplicar. Esse também, né? Uhum. Eles são jovens, Não mexer essa fecha a porta, não, meu Deus. Tá bem, eu sei. Eu Eu você, aí agora. Eu sou cuidando bem, então eu sei. Bora lá. 6 é igual a Não trabalhei para pensar. 3. Ah, não é nada. Só estresse com essas coisas. 13 sobre 10. Não é 13, 13 sobre 10. 3 vezes 13. Ô, moço. Quebrar a cabeça com isso aí. É dividido por 10 vezes
Mestre, estudadores, essa daí. Mamãe mandou escolher. Mesmo assim, essa daí é a pessoa deixando por hoje para assim, quando tu bate, né? Vai já pegou mais. 6 vezes. Uma pessoa cai só essa daqui da postura. Não, cara, ia você é o último. Tô andando é fome já. É, só que esse não ia te formar mais. Puxa, depois dessa. X. Não, mas tô aqui de novo. O cara tá dando uma aula ainda aí. Bom, gente, eu fiz aqui o cálculo. Essa questão é bem complicada. Vai ser 7,8 horas, viu? Só porque nós não temos essa alternativa, né? 7,8. Oi? É 7,8. E aí a gente tem a situação de converter, né? Vou apagar isso aqui. O que acontece? 7 horas, ok. Só que esse 0,8, a gente tem que multiplicar ele por 60, né? Para a gente transformar número quebrado em hora, a gente multiplica por 60. Transformar em minuto, no caso. 8 vezes 6, 48 minutos. Então, vai ser 7 horas e 48 minutos. Mas pode ser errado. No caso, a letra A.